Transmitir ao vivo. Olá a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje para conversar nesse diálogo sobre a mediação. Sejam muito bem-vindos aqui nesse espaço virtual. E hoje a nossa conversa é com a recente obra lançada de Maíra Lopes de Castro sobre a teoria do agir comunicativo e os métodos adequados de resolução de conflitos. Eu sou Isis Bastos, sou professora de Direito Privado da Unifesp, coordenadora do projeto de extensão Comunica Direito Privado, no qual esse evento está inserido, também do grupo de pesquisa Estudos Avançados de Prática e Teoria da Mediação, e também estou presidente na Câmara de Conciliação e Mediação de Conflitos na reitoria da Unifesp. E é uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui e contar com a participação da professora Fernanda Tartucci e da professora Maíra Castro. Então, aqui expresso a minha imensa alegria desse momento e desse encontro, para a gente poder conversar sobre um tema tão importante, um debate que a gente pode aqui trazer elementos muito significativos. Então, sem mais delongas, para a gente aproveitar aqui o nosso tempo, eu gostaria de apresentar as professoras para darmos início a essa nossa conversa. A professora Fernanda Tartucci dispensa as nossas apresentações, por ser uma referência para todos nós, mediadores e mediadoras, principalmente em razão da sua obra, Mediação de Conflitos Civis, já na 6ª edição, né, professora Fernanda, que todos nós utilizamos muito em nossos trabalhos e sempre estudamos muito. Então, em razão disso, é uma alegria tê-la também aqui conosco. A professora Fernanda é doutora e mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, onde se graduou em Direito, é professora do programa de mestrado e doutorado da Faculdade Autônoma de Direito, FADISP, professora e coordenadora nos cursos de especialização da Escola Paulista de Direito, professora convidada em cursos de especialização em diversas instituições, mediadora e autora de obras jurídicas como essa que eu comentei agora. Advogada, orientadora no Departamento Jurídico 11 de Agosto, entidade prestadora de assistência judiciária gratuita gerida pelos alunos da Faculdade de Direito da USP, cujas atividades configuram disciplina de extensão. Então, professora, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco hoje. A professora Maíra Castro, uma querida aluna, hoje uma grande amiga e colega, nem falo mais que Maíra foi minha aluna, né, hoje dividimos aqui as reflexões, eu tive a oportunidade de estar na banca também da Maíra de mestrado. Maíra é conciliadora e mediadora judicial e extrajudicial, é instrutora em mediação judicial e de oficina de parentalidade pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, presidente da Comissão de Mediação do IBDFAM Maranhão, mestra em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, diretora de mediação do CBMAI no Maranhão, servidora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, professora universitária no Centro Universitário Dom Bosco e autora do livro objeto hoje aqui dessa nossa conversa. Feitas as devidas apresentações e aproveitando esse espaço de informalidade, não é mesmo? Um princípio sempre tão destacado na mediação, vou passar a palavra para a Maíra, para uma fala inaugural, seguido das considerações da professora Fernanda e algumas minhas também. Mas nesse entremeio, eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo para que a gente possa travar aqui um diálogo aberto e construtivo com todos vocês. Então, participem, se tiverem perguntas, podem escrever aqui no nosso chat no YouTube, que na medida do possível nós vamos inserindo essas perguntas aqui na nossa conversa e vamos trabalhando esses questionamentos. E caso alguma pergunta fique de fora, já aviso, e já fica aqui o meu convite, a professora Maíra, a professora Fernanda, para depois a gente seguir essa conversa lá no Instagram do Comunica Direito Privado, e a gente segue conversando um pouco mais, se alguma pergunta não ficar, nesse momento, contemplada, em razão aqui do nosso tempo. Então, de imediato, agradeço mais uma vez e passo a palavra à professora Maíra, para que possa fazer aí a sua breve consideração sobre a sua obra. Bom, queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos que nos acompanham no YouTube, na figura aqui da professora Fernanda Tartucci, da professora Isis Bol, que são duas referências para mim, né? Na verdade, é uma honra participar desse evento, ter a oportunidade de construir mais um diálogo em prol do fortalecimento da mediação
com pessoas tão competentes e que inspiraram tanto a construção dessa obra. E também agradeço o espaço do Comunica Direito Privado, da Universidade Federal de São Paulo, que a gente possa aí também construir outros canais de comunicação. Como já foi dito pela professora Isis, a obra que hoje a gente veio conversar é a teoria do agir comunicativo, métodos adequados de resolução de conflitos, foi fruto da reflexão do meu mestrado, e que desde o início eu quis dar, então, esse ímpeto de novos olhares para a política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos. Antes que eu possa adentrar de fato no referencial teórico, nas categorias que foram utilizadas, eu queria que a gente pudesse aqui partir de uma mesma página e que nós pudéssemos estabelecer um contexto em que todas essas reflexões surgiram. Né? E esse contexto é um contexto de acesso à justiça, da crise do poder judiciário, que não é um contexto novo, da própria política judiciária, de onde ela surgiu. Então, não sei se todos que nos ouvem já são mediadores ou já têm algum contato com esses métodos adequados, mas nós temos aí toda essa faceta de acesso à justiça, dos obstáculos relatados para acessar a justiça de modo qualificado já há bastante tempo. Facetas dessa crise do judiciário é a crise numérica. O último relatório do CNJ nos relata aí mais de 77 milhões de processos. É uma crise de eficiência, porque a gente tem uma fase cognitiva amorosa, nós temos uma fase ali que não garante o aprofundamento naquele conflito em todas as suas facetas, e que refletem necessariamente aí uma quantidade também alta de execuções, de recursos, e toda essa estrutura processual que vocês já conhecem. E também uma crise de ensino jurídico, né? Como professoras que somos, certamente vivenciamos uma certa mudança nesse ensino jurídico, já com a incorporação de alguns métodos autocompositivos, já ganhando um pouco mais de espaço, mas ainda é maior o aspecto tradicionalíssimo aí do direito de polarização, de um aluno que tem ali como vertente a adjudicação de conflitos, quando, em verdade, o olhar deveria ser de formar gestores de conflitos e não necessariamente só pessoas aptas a lidar ali com um protocolo de uma petição inicial ou a realização de uma audiência de instrução. Então, todos esses pilares de crise do poder judiciário, de crise do ensino jurídico, dessa crise de eficiência, acabaram aí também fortalecendo a implementação de uma política pública, sobretudo sobre o olhar da Resolução 125 de 2010 do CNJ. As discussões sobre esses métodos, conciliação, mediação, são bem anteriores à Resolução 125, mas ela, sem sombra de dúvidas, foi quem incorporou aí de forma mais substancial uma política judiciária de tratamento adequado de conflitos. Então, existe um microsistema legislativo de apoio para a implementação. Nós temos essa Resolução 125 de 2010, nós temos o próprio Código de Processo Civil, nós temos a Lei de Mediação, e todos esses diplomas vieram aí reforçar a necessidade de um novo olhar sobre a gestão de conflito, a utilização desses métodos, tais como a mediação e a conciliação. O meu olhar, sobretudo, é sobre o aspecto da mediação, enquanto a possibilidade de vertente de diálogos efetivos. Quando eu analiso essa perspectiva de crise do judiciário e de como essa política judiciária nacional começou a ser discutida dentro desse cenário de crise, isso me dá uma certa angústia, né? Então, me deu uma preocupação que, bom, está nascendo uma coisa muito boa, né? A gente tem uma política voltada para a gestão de conflitos, mas ela tem uma motivação que muito me preocupa, que é esse ímpeto de urgência do Poder Judiciário de apresentar respostas para a sua crise numérica, sobretudo. Então, minha pergunta principal sempre foi como é que essa institucionalização, ou seja, como é que esse trazer a execução desses métodos para o âmbito do judiciário está acontecendo? Corre algum risco disso estar acontecendo de uma forma acelerada, um ímpeto de urgência, e a gente corre o risco de desconfigurar, digamos assim, os aspectos principais da aplicação da mediação, sobretudo? Para que essa análise fosse possível, eu me vali de um filósofo alemão, que é o Habermas, e de uma teoria que ele lançou mão, que é a teoria do agir comunicativo. Sem a pretensão nenhuma de esvaziar a teoria do Habermas, mesmo porque ela é de uma complexidade enorme,
mas eu trouxe alguns dos seus pilares aqui para que a gente pudesse conversar e, sobretudo, vincular esses pilares à aplicação dessas metodologias dentro do judiciário, e o principal pilar é a linguagem. A gente tende a esquecer que o direito é a linguagem, que mais do que isso, que nós mesmos somos seres linguísticos, e que o fundo de todo esse cenário é a comunicação. Como mediadora, e aí as professoras devem também perceber isso nas suas realidades, eu vejo que, mais das vezes, o fundo dos conflitos são falhas de comunicação. Mais das vezes é se não perceber do modo como nós nos comunicamos e dessas dificuldades de transmitir algumas mensagens que acaba decorrendo o conflito, ao menos na magnitude que ele costuma alcançar. Então, a percepção de Habermas é justamente essa, de que nós temos uma linguagem como pano de fundo, e que é nessa linguagem que a gente deve se suportar para ter uma sociedade autorreflexiva e para ter uma emancipação social, uma retomada de autonomia, né, de possibilidade de resolução de conflitos de modo mais efetivo. Nessa percepção do Habermas, ele também nos traz algo que é muito atual, é que a nossa sociedade está estruturada em condições precárias de integração social. E cada vez mais isso se assevera, a gente tem ali uma dificuldade de enxergar o outro também como o ser social que nos é inerente ali à comunicação com ele, para que a gente possa se construir enquanto sociedade. A percepção de outridade, né, a percepção de que a gente tem que ter o outro como um sujeito de relação, tudo isso são pilares que são trabalhados tanto pelo Vará como o Habermas, que foram alguns dos meus referenciais teóricos. O principal ponto, e aqui que eu começo alguns questionamentos para que a gente possa refletir conjuntamente, aí o chat mais uma vez disponível para que vocês tragam as percepções de vocês, um dos principais pontos que eu questionei é o agir comunicativo frente ao agir estratégico. Eu gostaria de saber como é que o judiciário está se comunicando conosco enquanto jurisdicionado. Né? Qual é o tipo de mensagem que está sendo passada pelo judiciário, qual é o tipo de fala que ele está se propondo. O agir estratégico do Habermas, ele está pautado em falas abertas, em diálogos orientados para o entendimento, para a emancipação. Então, a gente tem ali a força do argumento mesmo, a possibilidade de trazer veracidade para esses diálogos, falas autênticas. De outro lado, ele fala de um agir estratégico. E o agir estratégico, e aí eu vou me valer de uma linguagem bem senso comum, para descrever o agir estratégico. O agir estratégico, ele é baseado em atos de fala perlocucionários. Parece difícil, mas não é. Ato de fala perlocucionário é aquela fala da mãe que diz assim, na volta a gente compra, ou então daquele amigo que você encontra na rua e diz assim, ah, que saudade, vamos marcar alguma coisa. Isso nunca vai acontecer. Então, você está falando uma coisa quando você não tem intenção nenhuma de cumprir. Isso é um ato de fala perlocucionário. A sua enunciação não bate, digamos assim, com as suas intenções. É um agir meramente estratégico. Você quer só esvaziar aquele momento, você quer passar, você quer superar aquele momento. E, em razão disso, acaba fazendo uso desses atos de fala. Esses atos de fala, mais da vez perlocucionários, eles me parecem se assemelhar um pouco com a conduta que o judiciário tem tomado com relação à política pública. É como se o tempo inteiro o judiciário estivesse dizendo assim, na volta a gente compra. Né? E quando, em verdade, a política pública está tendo uma dificuldade aí de evoluir em alguns pontos. Um dos principais pontos que me chamam a atenção quando a gente passa a olhar para a política pública em si, né? Uma das coisas que me leva a crer que a fala do judiciário está pautada nesse agir estratégico. E eu não vou dar muitos spoilers, porque eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler a obra também posteriormente. Mas algumas coisas que chamam a atenção. Os prazos exíguos para a implementação, por exemplo, dos centros judiciários. Quando a resolução 125 de 2010 nasceu, os prazos eram prazos de 30 dias, no mais 90 dias, para que tudo tivesse estruturado. Então, tinha uma emergência por trás dessa política pública, e essa emergência é uma emergência numérica. Além disso, a ausência de profissionalização adequada dos mediadores, a própria questão da remuneração,
é um outro indício que me leva a crer que a preocupação não é bem o que está sendo anunciado. A questão das pautas concentradas, dos mutirões, da análise sempre quantitativa por estatísticas. Então, os viés de análise de sucesso dessa política pública me parece ter sido numérico, quantitativo. Quando, em verdade, o grande trunfo da mediação dos outros métodos adequados é a qualificação com que esses métodos são executados. Então, é mais um viés de qualidade do que quantidade. O mediador que ele consegue identificar isso, que ele consegue diferenciar orientação para o êxito, pela mera obtenção de um acordo, e a orientação para o entendimento, se aproximando ali de um agir comunicativo, me parece que é aquele que vai conseguir melhor desenvolver, de fato, a mediação. É claro que a gente está tendo uma mudança de paradigma, que a política pública ela é, sim, um pontapé muito importante dentro do nosso sistema de justiça, da ocupação desses espaços públicos de resolução de conflitos, mas o judiciário, ao meu ver, ainda está aí um pouco apegado a essa noção numérica de que ele enuncia, e aí por que eu acho que o judiciário tem uma fala, um ato de fala perlocucionário? Porque ele está me dizendo assim, olha, a gente quer pacificação social, nós queremos ali um atendimento qualificado para o nosso jurisdicionado, nós temos os centros de resolução de conflitos para que vocês tenham autonomia de resolver as demandas, para que seja mais célere, menos custoso. Toda essa fala a gente encontra nos discursos, nas legislações, mas me parece que falta a efetiva intenção. Me parece que a intenção, de fato, é uma intenção quantitativa de socorrer o judiciário de uma crise. Né? Não estou aqui de forma nenhuma descartando a importância dos números. Eu acho que a estatística ela também é uma forma de verificar o sucesso e de propor ali alterações, mas ela não é suficiente. Então, o viés de análise mesmo é que nós possamos nos debruçar. Como é que o judiciário tem se comunicado? Que tipo de intenção, de fato, tem por trás da nossa legislação? Quais são os não ditos que nós encontramos ali? Essa política pública, ela está fortalecendo os métodos ou ela, em alguma medida, está afastando o jurisdicionado dessa retomada de autonomia? Porque eu vejo muitas falas de colegas advogados que têm um verdadeiro descrédito da aplicação dessas metodologias pelas experiências que já vivenciaram no âmbito do Poder Judiciário, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Então, a minha preocupação é uma política pública extremamente relevante, mas que pode estar aí sendo executada de forma a afastar o jurisdicionado, ao invés de lhe proporcionar uma verdadeira autonomia. Então, minhas reflexões, elas giraram em torno disso, né? A ideia é que a gente pudesse fazer esse percorrer por acesso à justiça, pela situação do Poder Judiciário, por essas metodologias de resolução de conflitos. Deixo aqui o convite para a leitura, já agradecendo as considerações que serão feitas pelas colegas, a todos que nos assistem. A obra está disponível no site da editora, né, no Iuris, e eu fico à disposição, aqui devolvendo a palavra à professora Isis. Fico à disposição, professora. Obrigada, Maíra. Maíra fez um resumo muito interessante aí da sua obra e que nos traz essa percepção global do que a gente pode esperar da leitura desse texto, que já tivemos a oportunidade de ler, mas conseguiu sistematizar de forma muito interessante isso. Então, de imediato, eu passo a palavra à professora Fernanda e aqui para a gente começar essa conversa. Muito obrigada, então, satisfação, honra estar aqui com vocês, muito bom poder estar aqui com Maíra, com você, professora Isis, e todos que nos acompanham pelo YouTube, nos verão num outro momento, e realmente sempre é muito bom ver livros didáticos, claros, profundos sobre mediação. Eu sempre brinco, às vezes, que algumas pessoas se revelam impacientes, dizendo, mas a mediação não decola, a mediação ainda já tem 5 anos de legislação e nada ainda. Então, a mediação a gente percebe muito bem, né, e a Maíra teve esse mérito de trazer o papel da linguagem, de mostrar como que o direito, às vezes, né, tem algumas outras percepções sobre jurisdição, sobre poder, e eu sempre brinco, a gente ainda está na fase da educação sobre mediação. Então, as pessoas ainda não conseguem entender muito bem, como assim? Eu fui na justiça para o juiz dizer quem tem razão e, de repente, tem uma tal de mediação.
E é muito importante esse olhar estratégico, e é corajoso o seu trabalho, Maíra, quero cumprimentá-la agora de público, eu já fiz isso antes, o seu trabalho, além de ser didático, ele é corajoso, porque você vai olhar com uma teoria profunda, como a de Habermas, para a mediação feita na esfera pública, que conta com uma tradição de conciliação que era feita de qualquer jeito. Eu me lembro quando eu me formei, em 2000, não havia nada, teoria alguma sobre mediação, conciliação. Mediação nem se falava, nem sobre conciliação. E é muito interessante isso, porque muitos nossos alunos, alguns nos acompanham, um abraço a todos, muitos alunos falam assim, professora, eu não gosto de teoria, eu gosto de prática. Então, por muitos anos no Brasil, as pessoas iam para a prática de uma pseudo-conciliação, porque de conciliação não tinha nada, era só uma pergunta se a negociação tinha acontecido e se tinha proposta pronta, e era geralmente decepcionante. Falar, poxa, é óbvio que não tem acordo, né? Se perguntava, e aí, tem acordo? Não, não tem acordo. Eu me lembro de recém-formada, assim, né? Assim que eu me formei, uma das primeiras iniciativas que eu tinha era acompanhar audiências de conciliação, e eu chegava lá, o escritório onde eu trabalhava não tinha proposta alguma, parecia uma grande perda de tempo, algumas pessoas ainda sentem assim, porque mentalidades demoram muito a mudar, e no final das contas, não tem proposta de acordo. A gente viajava para os fóruns, às vezes tinha um fórum distante de onde a gente estava, perdia mais tempo no trânsito do que na sessão, porque chegava lá, o juiz perguntava, tem acordo? Não, então tá, tchau. Oi, sério? Não podia ter peticionado, né? E dá vontade de falar assim, é óbvio que não tem, se tivesse acordo, a gente estava pedindo para homologar o uai, né? Agora sou mineira, se ninguém tinha percebido, agora o meu uai revelou. Então, eu acho importante isso, a gente precisa entender que o judiciário, que atuou com conciliação, sempre de uma forma utilitarista, a audiência de conciliação tinha esse olhar, há muito tempo, sempre teve. A audiência de conciliação era uma oportunidade para o juiz extinguir o processo. Então, eu me lembro, quando eu era recém-formada, de novo, na faculdade eu não tive conciliação, zero, nada. E mesmo assim, formada, tinha que sair fazendo audiências. E eu me lembro de me preparar para as audiências de conciliação, sempre achei que a gente sempre tem que se preparar para qualquer intervenção que envolve outras pessoas, e eu me lembro assim, puxa, audiência de conciliação, e aí, hein? A gente tinha que olhar o perfil do juiz, aí falava assim, aquele juiz adora conciliação, ele vai querer conversar, falei, bom, então vou preparar aqui uma proposta A, B, C, totalmente intuitiva a minha percepção, porque ensino mesmo sobre negociação, também não tinha tido acesso ainda. Alguns dizem, esse juiz não gosta, ele é pro forma, você chega lá e fala, tem acordo? Não, então tá, tchau. Então, a gente percebia que não havia preparo algum. Então, quando eu descobri a mediação em 2004, eu falei, nossa, isso aqui é algo inteligente que pode propiciar uma conversa melhor. Porque, no fundo, mediações e conciliações podem ser vistas como conversas, como negociações. Agora, uma pessoa imparcial que soma nessa situação comunicativa, ela pode trazer uma contribuição para melhorar a integração dessas pessoas, para melhorar o fluxo de informações, o que a gente não via, eu gosto sempre de dizer no passado, porque a gente quer colocar no passado essas práticas sem princípios, sem teoria, sem técnica, mas infelizmente alguns alunos falam assim, professor, ainda tem isso aí, viu? Ainda tem alguns juízos, alguns juizados, chega, mesmo magistrado, né? E tem acordo, né? Muito focado nesse fruto, até se fala isso, né? A audiência frutífera. O grande fruto é esse acordo. E às vezes é um pseudo-acordo também, porque as pessoas foram mais espremidas ali para fechar alguma coisa do que propriamente para acordar, fazer acordo. Então é muito importante pensar nisso. E o livro da Maíra tem esse mérito, né? Ele é muito explicativo, ele é bem didático. Se nota, viu, Maíra, que você é professora, além de prática, né? E a professora Isis menciona isso muito bem quando ela vai fazer o prefácio. Né? Foi o prefácio? Foi. E isso é bem explicado mesmo, mas o seu livro, ele vai explicando muito bem os conceitos, ele vai pontuando, faz um mapa sobre o plano normativo, e haja norma, hein? Para quem ficou décadas sem normas, de repente nós temos aqui muitas normas, né? A professora Ada Gnov falava de microsistema da justiça conciliativa. Então, a gente tem bastante norma, só que realmente na hora de implementar é muito importante o seu trabalho, porque se isso precisa ficar claro para as pessoas que vão lidar com conflitos no Poder Judiciário, até para poder orientar as pessoas, né? Então, se você é advogado, defensor, tem que falar, olha, o Poder Judiciário tem uma estratégia pró-solução consensual de conflitos. Então, se a pessoa diz assim, não gosto, não fala comigo de acordo, olha, é meu dever como advogada e orientar.
E juridicamente existe um panorama de... Agora deu uma travadinha no teu vídeo, Fernanda. Travou? Voltei? Não? Voltou. Uhum. Então tá jóia. Onde que eu tinha parado? Vocês lembram mais ou menos onde que eu tinha parado? Perdeu muita coisa? Não, foi bem no final agora, onde tu estava falando. Não perdemos muita coisa, não. Descongelou de novo. Não sei se tu me ouviu. Então, eu tô com sinal máximo aqui. É muito louco, né, esse negócio de internet. Faz parte. Agora voltou de novo. Voltou? Diz que tá o máximo aqui, olha, sem... né? E isso, o livro de Maíra também nos ajuda. Esse olhar estratégico é muito importante até para ser comunicado para as pessoas interessadas em compor conflitos e como é que elas vão poder lidar, sabendo o contexto em que elas se inserem. Isso também combina com um dos princípios da mediação, que é o princípio da decisão informada. Saber o contexto em que você se insere. Então, o Poder Judiciário realmente precisa ser olhado também por esse prisma. Então, encerro por aqui, por enquanto, passo a palavra para a Isis. Não, excelente. Tu estavas falando, Fernanda, a questão das audiências, e eu lembrei de muitas audiências que eu viajei, assim, às vezes 6, 8 horas de ônibus no interior do Rio Grande do Sul para chegar lá e dizer, não tem acordo. Então, isso era... Eu ficava assim, gente, como assim? Não, é para isso que eu viajei tudo. Eu viajava, ia lá e voltava de novo para Porto Alegre, essas horas também. Então, é algo realmente que a gente acabou... importante, né? Fiquei lembrando muito dessa questão, e muitas vezes as pessoas confundem esse ponto com essa questão mais intuitiva. Eu sou um conciliador, né, nato, eu sou uma questão mais na intuição do que propriamente na questão da técnica, que é algo que a gente vem falando muito. E eu percebo que trabalhar a questão da teoria com a prática, e foi isso até que eu falei no prefácio, que eu acho interessante, eu gosto de ler livros em que são escritos por mediadores que fazem mediação, que estão vivendo isso realmente na prática, como é a experiência da Maíra. E nesse primeiro momento, a gente olha para o livro e diz assim, meu Deus, vai vir com teoria do agir comunicativo do House, e agora? Será que eu vou entender esse negócio aqui? Só que não, o livro traz uma forma fácil da gente conseguir entender e nos faz pensar. Quando eu li a primeira vez para a banca, me fez muito pensar o meu lugar de mediadora também. Eu nunca tinha... Habermas não é um teórico que eu acabei me aprofundando, né, com algumas leituras, e o livro da Maíra me fez pensar muito a partir disso. E quando a Maíra traz na fala dela a questão da urgência e dessa desconexão com a questão da intenção, que é algo muito singular, eu fico sempre pensando, né, o foco é desafogar o Poder Judiciário, e não olhar para isso como uma consequência, eventualmente, de um processo de implementação efetiva de um sistema de justiça multiportas. E olhando para isso, eu penso, nosso percurso precisa ser ressignificado. Talvez o foco precise ser alterado. Se a gente começar a olhar sempre nesse fim, e não analisar a mediação, muitas vezes, como uma consequência ou desafogar, né, perder esse inchaço do Poder Judiciário, sair do foco do número, como bem disse a Maíra. E eu estava retomando algumas leituras do Kuhn, e ele dizia exatamente isso, né? A resolução de crise por meio da mudança de paradigma. E é isso, é inverter um pouco a lógica, que é muito o que a gente fala na sessão de mediação. Às vezes as pessoas chegam numa sessão de mediação, cada um olhando para um lado do conflito, cada um a partir da sua perspectiva, e o mediador tem um processo ali de auxiliar nessa mudança de olhar, nessa reconfiguração, trabalhando ali o diálogo entre aquelas pessoas envolvidas. E percebo que muitas vezes a questão da política, da implementação da mediação, e sim, também já ouvi de muitos colegas, como a Maíra falou, a questão da experiência, a minha experiência não foi legal. Não quero mais saber de mediação agora. Não foi, Isis, assim, eu chego para mim, que sabe que eu sou mediadora, mas eu sei que tu é mediadora, mas assim, minha experiência não foi boa, foi horrível, né? Então, tudo isso nos auxilia. Então, eu acho que eu fiquei pensando, lendo um pouco, retomando um pouco a leitura hoje dessas questões, e eu fico assim, o que a gente pode fazer? Né? Qual é
o ponto de virada, se a gente pensar novamente aqui na mediação, quando a gente está trabalhando com os mediandos, a gente diz, e o ponto de virada aqui dessa mediação, quando é que eles conseguem realmente fazer essa virada. E sempre lendo muito o professor Kazuo Watanabe, seus livros, seus depoimentos, e ele fala muito a questão da organização. Então, é isso, é organizar a casa, é organizar esse sistema. Porque sair dessa urgência que a Maíra falou, vamos fazer, e peraí, vamos organizar esse negócio aqui. Vamos pensar estrategicamente como realmente fazer com que as coisas possam ser efetivadas a partir de um olhar e de um caminho mais efetivo. E não de um caminho superficial, ou de um caminho que possa trazer esses pontos, né? E nesse sentido, eu fiquei muito pensando nessa questão da organização. Organização tanto no âmbito da política do Poder Judiciário, como no âmbito extrajudicial também. Estamos aqui, essa questão não se aplica só ao Poder Judiciário, mas uma perspectiva da gente também olhar para a importância desses meios no âmbito extrajudicial, fora do Poder Judiciário. Porque percebo que toda a implementação e o conhecimento, isso se passa muito por uma questão extrajudicial também. A necessidade da gente olhar mais para esses atores no âmbito privado, no âmbito fora do Poder Judiciário, necessariamente. E isso se dá, e toda essa... Então, eu fiquei pensando na prática, como é que a gente resolve. A primeira coisa que me vem à mente, depois que gostaria de ouvir você sobre isso, é isso, organizar. Como que nós vamos... Aí a segunda pergunta, como nós vamos fazer isso? Mas a gente precisa dar esse passo atrás, vamos pensar, vamos fazer algo mais sólido, mais consolidado. E quando eu tive a oportunidade de fazer minha pesquisa de doutorado na Espanha, eu li muitos artigos de muitas pesquisas que eles fizeram, pesquisas realmente de dados, com entrevistas, sobre por que a mediação não era algo tão aplicado, por que algumas pessoas faziam uma cara meio feia, em alguma medida, para a mediação. E muitas dessas pesquisas me surpreenderam no sentido de falta de conhecimento. As pessoas não sabem o que é mediação. Então, inúmeras pesquisas que eu li chegavam sempre a essa conclusão, em alguma medida. Claro, outras conclusões também, mas destaco aqui o que tinha de maior conexão e que me chamou muito a atenção foi essa falta de conhecimento. Porque muitas vezes é isso, tem uma experiência que não é legal, ou tenho essa experiência da advogada que atravessei o Rio Grande do Sul para fazer não ter acordo, e fico com isso na minha cabeça, e fico com isso no meu, na minha construção, até porque muitos de nós, e falo da minha experiência como acadêmica de direito, não ouvi falar de mediação, conciliação, negociação, no máximo ali o juizado especial civil, e era por aí, assim, não tinha muita fala e muita técnica para trabalhar essa temática. E isso está mudando, isso que a Maíra também destaca no livro, essa questão dessa mudança dos professores, e não só uma mudança de ter a cadeira de mediação, ou de meios adequados de resolução, mas a mudança também dos professores darem exemplos de mediação, de sucesso. Sempre falo muito, não adianta eu colocar uma cadeira lá no terceiro período, no terceiro semestre, ou lá no final, no estágio, e os professores continuam me dando exemplos na sala de aula de litígio, de processo. Ao passo que é importante as duas coisas, não estou aqui tirando a importância do processo e do exemplo disso, mas estou colocando que a gente pode estar do lado uma coisa da outra, as duas coisas podem andar juntas. Então, trazer esses exemplos de mediações que tiveram sucesso, ou de mediação, e o que é sucesso na mediação? Essa é outra questão, porque muitas vezes a mediação não chega num acordo naquele momento. E comigo já aconteceu muitas vezes, depois os advogados dizem, lembra aquela mediação que não deu certo? Agora deu certo lá no escritório, eles assinaram um acordo. Eu digo, opa, então, será que não deu certo a mediação? Então, eu queria trazer essas reflexões, assim, que eu fiquei pensando sobre o que vocês falaram, e também sobre o que eu fui lembrando disso, como que nós podemos nos movimentar para fazer. Claro que aqui é um espaço que já é um movimento, porque levar conhecimento, começar a conversar sobre isso de forma qualificada, com profissionais como vocês, já traz essa credibilidade ao Instituto, e a gente consegue conversar a partir de um outro lugar. Até a Sandra faz uma pergunta ali no chat, que ela pergunta assim, como vocês fazem a relação direta da mediação com a justiça restaurativa? Bom, Sandra, acho que a gente vai deixar essa tua pergunta da justiça restaurativa
né, é outro meio também de resolução de conflitos, é outro, tá junto no sistema de justiça multiportas, assim como a negociação, assim como a conciliação, assim como todos os outros meios, e eu adoro uma frase que diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que os meios, eles têm as suas características próprias, em que pese eu possa eventualmente utilizar uma técnica de um outro, eles têm características e estruturas próprias, né? Eu acho que, em relação a isso, era isso que eu gostaria de falar, para a gente não necessariamente entrar aqui no mérito da discussão efetiva, mas a gente eu me comprometo lá no Comunica Direito Privado, deixar algumas coisas sobre justiça restaurativa. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa. Eu queria complementar, a partir da fala também da professora Fernanda, que a decisão informada, eu acho que é um pilar importantíssimo, inclusive conversando com a teoria do Habermas. Por quê? Porque a gente tem a tendência, e aí mesmo se a gente olha só para os números, o mero chegar a um acordo, né, a gente vê tribunais anunciando 90% de acordos atingidos em sejusques. A gente vê muito esses dados, mas são dados que são facilmente falseados. Porque um acordo só, sem ser um acordo pautado em decisão informada, em que as partes tenham ali compreendido o que consta naquele documento, em que as partes tenham se comprometido com aqueles termos, vão virar outros números para o judiciário, que são números de execuções, que são números de anulação de acordos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo na Defensoria Pública e a gente recebia muitos assistidos dizendo, olha, doutora, acabei de sair da audiência lá, fechei esse acordo aqui, mas não queria. Mas não era o que eu estava buscando. Eu nem entendi o que eu tenho que fazer aqui. Então, se não tem decisão informada, ao meu ver, significa dizer que não teve agir comunicativo, que não teve diálogo efetivo, que as partes sequer entenderam o que estava acontecendo ali no âmbito daquela sessão de mediação. Então, a decisão informada, né, como é que se alcança uma decisão informada? Como é que eu tenho certeza ali como mediadora de que as partes entenderam aqueles compromissos? Será que a mera leitura também, que é o que a gente costuma ter de indicação aí nos cursos, né, de, ao final, leia o termo junto às partes, confirme. Será que isso é suficiente? Ou teríamos que ter o tempo para fazer testes um pouco mais profundos de compromisso com relação àquele documento, aqueles ajustes que foram firmados? Quando o Isis pergunta qual é o ponto de virada, um dos principais pontos de virada que eu vejo é ver o tempo vinculado à qualidade. Então, hoje, nos centros judiciários de solução de conflitos, pelo menos aqui na realidade do Estado do Maranhão, nós temos uma pauta extensa de conciliações, mais das vezes, acaba que a gente não consegue fazer mediação, a gente continua executando mais conciliações do que mediações, uma pauta extensa, por um número limitado de servidores, uma mão de obra majoritariamente voluntária, né, que eu digo que faz mediação por amor, por identificação à causa, mas que, enfim, acabam interferindo em alguma medida na forma como essa metodologia está sendo executada. Então, para mim, o que nós precisamos de virada, um dos principais vetores é tempo. Tempo para executar a mediação como ela tem que ser executada, espaço adequado para que ela aconteça. Só que tempo, a gente sabe que conflita um pouco o aspecto numérico. Né? Então, a gente sabe que quanto mais tempo nós dermos ali para a realização das mediações, menos mediações vão ser realizadas no dia, menor o número de mediações anunciadas numericamente aí como meta. Então, tem esse contraponto e por isso é necessário que nós identificamos, será que é isso mesmo que o judiciário quer fazer? É uma pergunta difícil de ser feita, mas será que é essa a intenção? Será que valeria a pena, estrategicamente falando, né, o judiciário investir numa qualificação desses métodos? Ou, de fato, e aí um outro questionamento, né, é vinculado a uma estrutura de poder, que é um pouco ainda mais complexo de se analisar. A institucionalização aconteceu também por um meandro de poder, de não deixar somente a cargo do âmbito extrajudicial, de ser um judiciário detentor da jurisdição, ainda que por métodos adequados,
Então, assim, tem uma série de perguntas que são complexas de ser enfrentadas, mas que podem nos dar indicativos de o porquê que a política pública não evolui, porque, como a professora Tartus falou, né, 5 anos de legislação e a gente não vê mudanças tão efetivas ou pelo menos visíveis, né? Os operadores do direito não conseguem sentir tanto essa mudança. É um aspecto também de termos uma incorporação de racionalidade comunicativa. Eu costumo falar isso com os meus alunos, que, bom, fazer mediação, fazer os métodos adequados é racional. Você está usando de um aspecto de racionalidade, que ali tem que fazer sentido. Ninguém vai se submeter a um método autocompositivo se não for um caminho que traga melhores resultados para aquelas pessoas. Só que essa racionalidade comunicativa, ela está vinculada também à racionalidade do processo civil. E aí, recentemente, eu tenho feito algumas outras inquietações surgem, né, com o passar do tempo, que será que o nosso processo civil, de fato, estimula e incentiva uma racionalidade comunicativa? Quando a gente pensa com a forma que é lidada a litigância de má-fé, quando a gente pensa aí nos grandes litigantes, como é que eles se comportam, racionalmente pensando, vale a pena para eles adotar métodos autocompositivos? Então, tudo isso é uma gama de complexidade por trás da política pública que eu acho que acaba interferindo no andamento, né, no desenvolvimento dessa política, mas que, mais uma vez, é um viés de educação, é um viés também de nós revisarmos nossas legislações, porque no que pese nós tenhamos muitas, nós temos pouco cuidado com a forma que a linguagem é estabelecida nessas legislações. Então, são legislações feitas, talvez, sem um devido rigor linguístico, porque a legislação, ela comunica alguma coisa e ela deixa de comunicar outras. Né? Então, tudo isso é um olhar que ao meu ver, tem um cuidado ao ser feito para que a gente siga com qualidade, né, na aplicação dessas metodologias. Não sei se as colegas concordam, se eu estou sendo extremamente rigorosa, eu tenho um extremo respeito pelo judiciário, não me leve a mal, né? Eu acredito efetivamente que é uma instituição extremamente séria, que tem toda uma contribuição no nosso viés democrático, mas que a nível de implementação de política pública a gente precisa ter esse olhar um pouco mais apurado. Concordo, acho que você falou muito bem e não dá para a gente ignorar que o judiciário tem sua própria agenda, por isso você fala também no livro, né, comento aqui sobre esse olhar comunicativo versus, né, esse olhar estratégico que pode ser implementado. Agora, eu acho que a gente, para pensar nisso, e é uma pergunta ambiciosa da Is, né, o ponto de virada, que é um problema que acontece há décadas, né, eu convivo com o professor Kazu Watanabe, de vez em quando ele também fala, poxa vida, eu estou há décadas lutando, é dura essa situação, o professor Kazu Watanabe é um dos, né, pioneiros em trazer para o processo civil esse olhar consensual mesmo, e aí eu acho que tem um ponto interessante que combina com tudo que vocês falaram, que é a situação da educação. A gente é criticado, o Brasil é criticado por ser um país que tem um número absurdo de faculdade de direito, a gente tem a última vez que eu vi, mais de 1.200 faculdades de direito, não sei se vocês têm o número atual, eu me lembro de 1.260, não sei se é isso, você sabe, Isis? Não sei, vou dar uma procurada agora. Pesquisa aí. Mas assim, e aí o pessoal fala ainda que, isso eu custo acreditar, tá? Que o Brasil sozinho tem mais faculdades de direito do que o mundo inteiro. Eu não sei, gente, tem China, Índia, Rússia, né? Eu acho aí já meio fake news, mas enfim, há quem diga que seja, não interessa. Se for mais que o resto do mundo, ou se for em 1.260, o último número que eu vi, a gente tem muita faculdade de direito. Então, eu achei aqui 1.240 cursos superiores de direito. 1.240. Então, até caiu um pouquinho da minha visão. Então, assim, eu acho que a gente tem 1.240 faculdades de direito. Essas faculdades precisam ter atividade de extensão. Então, é algo que é um dos tripés, né? Pesquisa, ensino, extensão. Então, eu acho que seria um canal, de repente, que as faculdades ajudassem a gerar possibilidade de educação jurídica. Então, essas iniciativas são muito importantes para decodificar o direito mesmo. Até eu tive um orientando do doutorado que escreveu sobre linguagem, então aquele tipo de projeto, né, de que as pessoas já não tenham noções sobre direitos e sobre meios consensuais, como uma forma de já ir sensibilizando as novas gerações de que isso pode acontecer. Então, eu para as instituições também, porque elas têm essa agenda,
E o que me impressiona é que, às vezes, a resposta do judiciário é assim: a gente não vai dar conta de fazer na audiência de conciliação ou de mediação, então vamos obrigar as pessoas a ir a uma plataforma. E aí, nessa plataforma de negociação, sozinha, a pessoa vai resolver o problema e nem vai chegar no judiciário. Quando eu vejo esse tipo de situação, né, vai para o consultor.gov, acho que inclusive foi no Maranhão, fez uma consulta para o CNJ, né, Maíra, de que se era obrigatório primeiro tentar passar pelo consultor.gov, uma plataforma de negociação, para depois entrar na justiça. E eu fico pensando fundo desse país, entendeu? Em que a gente tem pessoas desconectadas, pessoas desinformadas. Que nível de comunicação essas pessoas vão conseguir ter para uma plataforma? Você está Maranhão, interior profundo de São Paulo, interior profundo do Rio Grande do Sul, interior profundo de qualquer estado, né? Porque até dos Estados Unidos, gente, de vez em quando o pessoal fala assim, nossa, como que o Trump foi eleito? O interior profundo dos Estados Unidos, que tem pessoas que têm uma visão, muitas vezes, né, voltada por um tipo de olhar mais conservador, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar também para esse aspecto da educação, pensando em como é que o ensino jurídico pode ajudar, porque esse pessoal vai ter que fazer atividade de extensão, a faculdade precisa, mas aí a OAB também tem que conversar com os russos, tem que combinar com todo mundo, porque a OAB às vezes tem um olhar um pouco ácido em relação à orientação jurídica dada por faculdades, por instituições de ensino, porque vê ali um tipo de concorrência, então tiraria o mercado da advocacia, enfim, tem que conversar com bastante gente para tentar desenhar o sistema, mas eu acho que aí, além de olhar para a instituição, como vocês comentaram, né, especialmente você, Maíra, acho que também olhar Travou no também olhar. Travou no também olhar para... Travamos nesse as momento. Pessoas, né? Então, além das instituições, as pessoas que vão estar envolvidas. Então, eu já tive no... Travou de novo um pouquinho. falei do projeto Serra do Mar, ouviram? Não, não ouvimos. Não? Parou bem aí nesse momento. Então. Então, aqui em São Paulo houve um projeto. Transmissão da... Cortou de novo quando foi falar do projeto, Fernanda. Professora Fernanda está só ilustrando a questão da dificuldade do estabelecer comunicação online. Exatamente, acho que ela, inclusive, caiu. Daqui a pouco a professora Fernanda retoma para nos trazer essa questão do projeto. E eu acho interessante tudo isso, e até a Amanda Marques colocou algumas perguntas ali no nosso chat, que são muito pertinentes e que também trazem um pouco do que a gente estava conversando. Até depois eu vou comentar que esse número das faculdades de Direito, que eu achei que ia de 3 anos atrás, então deve ter aumentado aí alguma coisa, esses 1.280 cursos, aí com certeza aumentou um pouquinho. Desculpa. Então, até a Amanda Marques conclui, né, qual é a melhor forma para estimular que as próprias partes, que esse tipo de solução... Opa, deixa eu só ver se que a Fernanda voltou. Chamada expirou. Quer ir lendo, Maíra, enquanto eu vou tentando aqui ver com a... Sim, a Amanda tinha nos perguntado, né, qual é a melhor forma de estimular as próprias partes e também se essa resistência é só do judiciário ou também das pessoas. A professora Fernanda estava iniciando a lei justamente que não basta olhar para as instituições, tem que olhar também para as pessoas que estão envolvidas nesse processo, para o próprio jurisdicionado, para os pais, para os advogados. Então, é claro, é um trabalho em rede, é um trabalho que exige um olhar para a educação de todos aqueles que, em alguma medida, vão contribuir para esse processo autocompositivo. E eu já vou devolver a palavra para a professora Tartus, que é onde ela está, eu não posso perder a oportunidade de ouvi-la, né? Pronto, agora estou de volta, me escutam? Sim, escutamos. Então, vamos lá. Na verdade, esse projeto Serra do Mar foi uma iniciativa do governo do estado, que contou com um desenho de sistema, precisava ser desocupada uma área, que era uma área ambiental, acho que houve uma condenação para retirar essas famílias de lá, e aí se montou um desenho que envolvia uma possibilidade de mediação com esses moradores, o governo do estado, enfim. E houve um projeto todo de conversações, diversas conversas com a comunidade,
Estão me ouvindo? Travei de novo. Não, estamos te ouvindo. Houve várias conversas com a comunidade, com as pessoas envolvidas, porque era muito importante que elas entendessem o processo, como seria a comunicação. E a partir daí a adesão foi genuína, as famílias foram aos poucos saindo. Então, veja, no desenho do sistema ligado àquele conflito, se pensou também numa rodada de educação sobre essa lógica de conversas. Então, realmente o tempo vai ser maior, né? Vai ser necessário dedicar mais tempo para que as pessoas possam entender e aderir. Então, a fase da educação, que é onde a gente se situa, eu acho, em geral, também vai ser importante nesse cenário. Tudo bem, gente? Vocês duas parecem congeladas. Não, a gente está te ouvindo super bem. Ah, então tá bom. Vocês duas estão congeladinhas aqui. Ah, meu Deus, só eu tô... é? Acho que, não sei, eu tô vendo Maíra se mexendo aqui, não tá congelada. Então é a minha conexão que está aprontando aqui, né? Mas é isso, eu acho que essa fase da educação a gente tem que pensar em modos, né? Como que a gente pode aprimorar essa informação, esse fluxo, para que as pessoas tenham mais consciência e possibilidade. Acho que é exatamente isso, esse processo educativo, esse processo de conhecimento, né, de apresentar como funciona, e até, voltando ao Kuhn, ele diz exatamente isso, né, o que eram patos no mundo do cientista antes da revolução, posteriormente viraram coelhos. É isso que a gente está querendo aqui, transformar essa lógica do sistema multiportas, desses meios, de forma a efetivar, né, trabalhar nesse ponto. Acho que esse, eu concordo com a Fernanda, quando ela diz que estamos nesse momento, acho que sim também. Estamos nesse momento de construção e de conversar sobre esses meios, né, de trabalhar isso. E até retomando aqui, que bem na hora que a Fernanda saiu, a gente começou a conversar sobre uma pergunta da Amanda Marques, que era perguntando qual era a melhor forma para estimular as próprias partes a pedir que esse tipo de solução de conflito seja utilizado. E depois complementa perguntando se a resistência é só do judiciário ou também das pessoas. Muito boa. Maíra, não sei se tu quer complementar o que tu já estavas falando sobre as perguntas da Amanda. Eu estava só dizendo, professora Fernanda, que, de fato, eu concordo com esse olhar de que não basta as instituições funcionarem no estímulo desses métodos autocompositivos, na implementação, mas a gente tem um processo educativo com a população também, né, com o jurisdicionado, com aqueles que vão fazer uso, com os próprios advogados. Então, é, na verdade, um trabalho de rede, como foi falado, são muitas pessoas que nós precisamos ainda alcançar para que funcione. E eu já tive conhecimento, inclusive, de quão impactante é essas pessoas terem conhecimento desses métodos autocompositivos. Já soube notícias, nunca encontrei o processo, mas assim, já serve como um alerta, de advogados que foram acionados por perda de uma chance, porque não apresentaram aos seus clientes a possibilidade de utilizar da mediação e não do processo judicial tradicional. Então, a população ela também tem ferramentas de cobrar desse sistema de justiça que lhes apresente, que lhes satisfaça essa necessidade por essas metodologias. Então, quanto mais pessoas empoderadas, maior a probabilidade de toda essa política pública, de fato, vir a se consolidar dentro do nosso ordenamento jurídico. Concordo contigo, Maíra, e assim, eu me lembro uma vez, vocês conversando, me lembrei de uma vez, eu conheci um projeto que tinha aqui na capital paulista que envolvia mediação num foro regional aqui, o foro regional que envolvia idosos e pessoas deficientes, então, quem ia ser a cuidadora dessa pessoa necessitada, enfim. E saiu uma notícia no jornal tipo SPTV da Globo, dando notícia desse local, né, dessa possibilidade dos parentes, dos familiares poderem lidar, né, com a situação difícil de cuidado. A ética do cuidado a gente sabe, né, trabalhosa. E aí eu conheci as mediadoras, ela falava, Tartucci, depois que teve aquela notícia no SPTV, nossa, lotou, veio um monte de gente interessada, mas agora está arrefecendo de novo, porque as pessoas que vieram foram atendidas, então tem também um aspecto de divulgação, né, a professora Isis falou dos exemplos, alguém tinha brincado que ia ter mediação numa novela da Globo aí um tempo atrás, cadê essa novela, né? Estamos querendo aí, porque a verdade é essa, assim, a divulgação por meio de casos, de exemplos, de canais, porque a grande realidade é que todo mundo sabe chegar no judiciário, todo mundo sabe procurar um advogado para promover uma ação, mas qual é o caminho consensual?
Aonde que se vai? E aí o Sejusc também vai ter uma responsabilidade muito grande. Quando as pessoas vão a esses centros, como é o acolhimento? Como é o nível de informação? Dedica-se tempo para elas entenderem, eu fico em pé lá e tenho que perguntar um monte de coisa. Então, a gente sabe, na mediação privada tem todo um cuidado no atendimento, como é que isso acontece? E aí o judiciário, ele é o responsável por apresentar a mediação para muitas pessoas, né? Então, a gente acaba ficando também, vamos dizer, reféns do que o judiciário faz, porque ele pode queimar a visão sobre a mediação, como aconteceu com a conciliação com muitas pessoas, né? Então, a Isis comentou, né, poxa, viajava-se horas para fazer uma audiência em que a resposta era não e pronto. E pior, e as pessoas que foram forçadas, né, no exemplo da Maíra, que nem entendeu, mas foi forçada a fazer um acordo. Então, são pessoas traumatizadas, né? Então, a gente tem um cenário, me parece, longo de conscientizar, divulgar e melhorar a qualidade também. É isso que tu falas da divulgação, Fernanda, concordo muito, e uma divulgação de qualidade, não uma divulgação que distorce o procedimento, porque muitas vezes começam a fazer confusão e mesclar as coisas. Isso é algo, por isso que eu sempre digo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque a gente precisa trabalhar os meios dentro das suas individualidades, depois passar para um segundo passo, depois de eventualmente as técnicas poderem, né, estar em um ou outro também, mas acho que primeiro é todo mundo saber o que é cada coisa, conhecer esses espaços, divulgar isso de forma a levar o conhecimento com qualidade, e não algo pontual. Quando a Maíra trouxe a questão da perda de uma chance, inclusive no prefácio, eu lembrei agora do ponto que eu acho que o advogado hoje ele é um profissional muito mais sofisticado. Eu gosto dessa palavra sofisticação, porque o advogado, advogada, ele é um profissional importante, a gente fala tanto dele nesse lugar, né? Então, é uma relevância desse profissional no âmbito da divulgação e da implementação desse cenário de justiça multiportas muito significativo, porque ao apresentar as opções, a fazer esse desenho do sistema que será para a resolução desse conflito, o profissional do direito tem que estar muito bem apropriado desse conhecimento, saber o que é mediação, saber avaliar, por exemplo, o tempo de uma mediação, o tempo de uma conciliação, o tempo do Poder Judiciário, quanto isso custa no final, esse tipo de processo, a gente tem os dados CNJ que a gente consegue acompanhar online, a gente consegue ter uma noção de quanto tempo o processo, pela experiência, vai durar, como é que é a pauta daquele lugar, cada lugar com a sua particularidade, mas a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, de tempo para as coisas. Então, analisar isso com mais vagar, eu digo, a gente sai de uma lógica também de uma intuição, em que, eu acho que nesse caso é processo judicial. Não, eu tenho que perceber, fazer a triagem desse conflito, conseguir perceber o conflito de forma muito maior, ampliar isso, né, colocar uma lupa ali no conflito, olhar para ele de forma, por isso que eu trago a sofisticação. E quando eu saí da faculdade de Direito, eu sabia processo, contestação, petição inicial, e era isso, não tinha muitas opções, como eu disse, o máximo juizado especial. Agora, não mais, a gente tem aí inúmeras portas, como já a Sandra apontou, justiça restaurativa, temos mediação, conciliação, negociação, arbitragem, processo judicial, né, jurisdição estatal e arbitral, enfim. Então, essa sofisticação, acho que é algo que cada vez mais a gente vai precisar também ir trabalhando e desenvolvendo aí nos bancos acadêmicos. Eu lembrava muito disso agora, porque é mais uma técnica. Saímos de novo da lógica da intuição e vamos para a questão da técnica. Quando a Maíra traz essa questão da realidade do Sejusc, eu acho que essa é uma realidade no Brasil, em alguma medida. Eu ainda não estou muito apropriada de São Paulo, minha residência em São Paulo é recente, então ainda não sei muito bem como é que funciona no âmbito do Sejusc em São Paulo, mas conhecendo um pouco a realidade, né, agora já um pouco afastada, mas na época, por isso que eu faço esse retrato do passado, no Rio Grande do Sul e também algumas notícias do Paraná, também a gente tem algumas pautas aí bastante longas, um tempo de espera, eventualmente, para a realização dessa sessão de mediação, em razão, claro, da estrutura, né, e do fluxo natural no âmbito do Poder Judiciário. Esses tempos, até conversava com uma colega advogada, disse, tendo que comprar já a agenda de 2022 para agendar as audiências. Eu digo, né, que nível, a que ponto chegamos, né? Então, é isso. Será que, pensando na mediação, nesses meios autocompositivos, saindo da lógica da heterocomposição, será que dá para esperar 2 anos?
Como é que vai ficar até lá? Vamos imaginar uma situação familiar ou uma situação empresarial em que eu preciso resolver no âmbito da minha empresa aquela situação, ou na minha família eu tenho uma filha pequena, que esse processo de divórcio, como é que vai ser isso? Vou esperar, não, fica aí de stand-by 2 anos, daqui a 2 anos a gente resolve. Então tem essa urgência, que é uma urgência diferente da urgência que a Maíra falou, mas que é uma urgência do próprio conflito, da demanda em si, das pessoas. A vida é dinâmica, a vida continua, a vida está acontecendo. E às vezes a gente tem que pensar nisso também. E aí devolvo aí a palavra se quiserem complementar alguma coisa. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo, de até para que a gente possa propor, construir soluções adequadas, a gente tem que ter um viés de temporalidade. Né? Aquela solução é adequada para aquele momento, ela não é uma solução adequada perpetuamente, porque as pessoas mudam, os fatos mudam, o conflito vai se transformando. Então, há toda essa ressignificação que tem que ser considerada. Daí, essa urgência, que aqui no caso é uma urgência relevante, boa, né? Porque a gente precisa, de fato, atender a temporalidade daquele conflito, mas que também requer o equilíbrio aí com a qualidade com que ele vai ser abordado. Verdade. Eu tive um caso, uma vez me procuraram para fazer uma proposta de mediação privada, o conflito está ainda há 17 anos na justiça. É uma dissolução parcial de sociedade, tio e sobrinho, brigas na família, um monte delas, tentaram conciliação, pseudo-conciliação no passado, e agora esse tio me procurou para saber de uma mediação privada. Todo o histórico do conflito gera uma descrença, mas será que vai adiantar? Já tentamos antes, mas é como o Maíra falou, foi outro cenário, outro contexto. Ele disse, é verdade. Até meu advogado, que era contra, falou, vai, conversa logo com seu sobrinho, né? Estão numa fase de perícia para analisar os haveres dessa empresa, alegações de fraude, porque nesse meio tempo, em 17 anos, né, gente, a empresa não fica parada. Fez um barulhinho aqui no meu microfone. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo certo. Então, na verdade, o tempo das pessoas muda, o tempo do judiciário é um outro tempo também, então é muito difícil, porém, porque, poxa, um histórico de 17 anos, o advogado que era contra era a favor, o juiz falou, conversem, né, e aí ele estava em dúvida como é que ele ia fazer essa ponte agora, depois de 17 anos brigando, lutando, é outro conflito, né, se você for olhar, somaram-se outras controvérsias no meio, algumas já não fazem mais sentido. Agora, as pessoas têm que ter coragem de conversar depois de ter tomado iniciativas como essa, mas é isso, né? Como diz Guimarães Rosa, para viver é necessário ter coragem, né? O que a vida requer da gente é coragem, então a valentia também faz parte aí das experiências consensuais. Seu áudio está desligado, é isso? Coisas da modernidade, né? Eu sempre esqueço o tal do áudio, ligo e desligo, para não dar interferência. Obrigada, Maíra. Então, aproveitando aqui ainda esse nosso espaço, ainda temos alguns minutinhos, mas também a gente segue, como eu disse, essa nossa conversa no Instagram, seguimos aqui conversando, mas eu queria, depois de tudo isso que a gente foi conversando, queria saber da Maíra, qual foi a principal dificuldade que ela encontrou no âmbito da pesquisa dela, de fazer essas relações. Então, no momento que tu estavas pesquisando sobre esse tema, e né, a teoria do Harvard, como a gente já falou, algo extremamente complexo, trabalhar essa tua experiência enquanto mediadora, o que tu encontrou, assim, como principal desafio enfrentado para construir o que tu nos apresentaste hoje aqui, de forma tão organizada, né, tão sistematizada, de forma tão pedagógica, assim, que a gente consegue realmente entender adequadamente a tua linha de raciocínio. Acho que a principal dificuldade, para não fugir do tema, foi uma dificuldade de comunicação entre Maíra e Habermas, porque, de fato, é uma aula bem complexa, bem densa, né? Então, me apropriar das terminologias, das categorias que ele utilizava para possibilitar, então, fazer essas conexões, talvez tenha sido um dos maiores desafios. E aí, ironicamente, eu tive também que já me valer dessas técnicas de aproximação, de estruturar uma comunicação para que pudesse fluir, então, essa interlocução entre o agir comunicativo e a política pública. De modo prático, né, também a dificuldade foi
conseguir enxergar esses não ditos pela legislação. Eu me validei de análise de conteúdo, então eu li novamente as legislações em busca desse sentido que poderia estar escapando, e aí, claro, com o risco de serem interpretações enquanto autora, né, a minha percepção da legislação e das lacunas que eu senti dos não ditos que eu percebi ali, provavelmente, se essa análise de conteúdo for feita por outras pessoas, outras interpretações podem surgir, então corro esse risco, mas, de todo modo, essa identificação desses sentidos que podem estar por trás da legislação, da identificação desses atos de fala, né, de que modo eles se comportam, talvez tenha sido uma das partes mais complexas, assim, do trabalho, mas que eu acredito que a gente consiga aí fazer, transparecer que a intenção, de fato, é a gente se atentar. Para além de eu ter conseguido identificar ou não, é esse despertar de que isso precisa ser identificado, né? Independentemente se são essas de fato ou não, se existem outras, mas que isso precisa ser pauta de análise, né? Que nós precisamos nos atentar para a forma como a gente vem se comunicando como instituição, como jurisdicionado, e tudo que tem acontecido aí sido legitimado por nossas legislações. Acho que foi mais nesse sentido, Isis. É interessante que quando tu traz tudo isso, eu sempre fico pensando nessa questão da comunicação. Como a comunicação é algo tão importante, como a teoria do conflito é algo tão importante que nos bancos acadêmicos a gente também não conversa muito sobre elas, né? Eu te falei sobre a teoria do conflito. Comunicação parece que a galera só lá da comunicação que fala sobre isso, né? O pessoal jornalista, enfim, quem estuda comunicação, a gente não precisa falar sobre comunicação. Quando, na realidade, a gente trata mais questões de argumentação jurídica, né, nos nossos cursos. Então, a gente vai e volta, e a questão da comunicação é algo extremamente recorrente. Me parece que a gente precisa olhar para isso. É a comunicação acadêmica, é a comunicação, né, no momento da nossa leitura, na nossa interpretação, no momento que nós estamos nos comunicando com o outro, apresentando algo também. Então, a comunicação está muito no centro do nosso debate, dos nossos estudos, quando a gente está trabalhando todas essas questões envolvendo aí métodos autocompositivos, métodos de resolução de conflitos de uma forma geral. Bom, com isso, eu só queria passar aqui para uma palavra de vocês de encerramento, para a gente já ir encerrando aqui o nosso encontro de hoje. Acho que aqui estamos há 1 hora conversando, um debate super interessante que passou correndo, agora que eu vi que já são 7h09, a gente deixou ali uma margem para algumas perguntas, e agora eu só passo para algumas considerações, se quiserem conversar, Maíra, tratar o que extrai da nossa conversa hoje, e para a Fernanda, se quiser fazer uma fala final. Muito bem, posso começar então. Quero dizer que foi muito bom escutar você, realmente uma conversa rica, né, que gera várias ideias. E eu quero somar uma coisa interessante do que Maíra falou sobre a dificuldade, né, quando a gente vai conversar com os players, com os atores, então vai fazer entrevistas com o Poder Judiciário, tem também o elemento de marketing na comunicação, né? Muitos deles acabam trazendo já na forma de comunicação um olhar um tanto mais estratégico, como você bem fala no trabalho, porque assim, a expressão desafogar o Poder Judiciário, que era muito usada, era odiosa, e eu odiava, falava, ai, meus alunos, não falem de desafogar o Judiciário, que isso, o Judiciário está afogado e a gente está recorrendo a um ser afogado, então isso faz o que de nós? Nossa inteligência também está em xeque. Não, desafogar não, isso não é o interesse das partes, as partes têm que olhar para as suas situações e não cuidar do sistema de justiça. Então, depois eles mudaram para meios adequados, então mudou o discurso, mas por isso é muito importante trabalhos como o seu, Maíra, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática também, e destacou isso muito bem. Então, tem também o elemento de marketing na comunicação, né? A gente falou aqui sobre divulgação de qualidade, existem campanhas conciliar é legal, ponto, mas como? Então, um dos problemas do Brasil não é o quê, é o como. Então, é muito bom a gente ter trabalhos como o seu, Maíra, e oportunidades como essa, Isis e Maíra, para a gente poder refletir sobre forma, sobre possibilidades concretas de como isso pode evoluir. E eu estou aqui à disposição, se quiserem, a gente pode fazer mais rodadas, pensando em exemplos, casos, enfim, no que vocês acharem. Muito obrigada e parabéns mais uma vez, Maíra.
Nossa, eu não poderia ficar mais feliz com esse encontro, né? São pessoas que, de fato, professora Fernanda, professora Isis, que eu tenho como referencial, com certeza, a parte dessa obra vieram dos trabalhos de vocês também, das reflexões que me proporcionaram. Então, já dialogo com vocês há muito tempo, mesmo que não de forma direta. Então, as obras já me propiciaram grandes reflexões. Sou muito grata por isso, por esse espaço de fala. Tenho certeza que daqui a gente já consegue evoluir para outras reflexões. Já vieram várias ideias de como desenvolver, né, seguir desenvolvendo essa análise do como, do ponto de virada. A pergunta de Isis está ecoando aqui até agora, né, de qual é o ponto de virada, de fato. Então, só agradecer, me colocar à disposição também. Sempre um prazer estar com vocês e fico à disposição. Agradeço mais uma vez, Isis, te devolvo a palavra. Eu acho que, como vocês falaram, acho que esses espaços vão gerando ideias. Algumas coisas que vocês falaram, eu nem tinha pensado sobre, a gente vai aqui nessa conversa construindo, né? Esse processo de co-construção é algo muito valorizado no âmbito da mediação, falamos aqui as três enquanto mediadoras. Eu acho importante a gente pensar nessas estruturas mais co-construídas, em que a gente possa, cada um vai trazendo uma peça desse quebra-cabeça, para a gente conseguir achar esse ponto de virada aí. Eu sempre, essa é uma pergunta que me inquieta muito, que eu fico sempre me perguntando, cadê o ponto, como é que a gente vai conseguir? Porque eu acho que é isso, levar e trazer esses debates, acho que é o primeiro passo, pensar junto, construir junto, pensar nessas estratégias, gerando opções, como na mediação, mais aqui uma ferramenta da mediação, gerar opções para que a gente possa encontrar esse caminho, e de efetivar algo que é tão importante, algo que pode trazer tantos benefícios, dentro dessa lógica também importante de exercício da cidadania, porque quando a gente consegue pensar dentro dessa ideia, trazendo que a Maíra também traz no livro, dessa ordem jurídica justa, a gente está também falando de assegurar esse espaço de exercício dessa cidadania, que me parece que o professor Cazul também traz muito, e que eu acho que é relevantíssimo da gente destacar. Então, a todos aqui no chat falando parabéns, excelente debate, dando boa noite, agradecendo. Então, todos aqui falando muito dessa nossa conversa, e eu só tenho a agradecer, e com certeza vamos seguir esses debates em algum outro momento. Eu digo, o espaço virtual nos proporciona essa conexão agora São Paulo, Maranhão, e a pandemia nos trouxe essa proximidade aqui nesse lugar. Então, aquela ideia de olhar o conflito sem tentar buscar algo positivo, né, o reflexivo, que é construtivo dentro desse espaço. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e de todas. Ficamos por aqui nessa nossa transmissão ao vivo, nos vemos em outros espaços. Ah, e um spoiler, parece que vai ter sorteio do livro da professora Maíra lá no Instagram do Comunica Direito Privado, então fiquem ligados lá no Instagram, que em breve vai ter a notícia lá de como a gente vai fazer esse sorteio da obra da teoria do agir comunicativo e dos meios adequados de resolução de conflitos. Então, uma boa noite a todos, um abraço e até mais.